Muito bem, então, boa noite a todos e a todas, né? Eu vou me apresentar para quem está em casa. Meu nome é Ana Selma Moreira, eu sou professora aqui da Unifeb já há muitos anos, né? Doutoranda em Ciência Jurídica, mestre em Ciência Jurídica, sou pós-graduada em Perícia Criminal e Biologia Forense, também em Processo Civil, atualmente fazendo doutorado, né? E esse meu estudo de hoje, ele é um estudo que eu desenvolvi para o doutorado que eu estou apresentando, uma oportunidade que eu tenho para apresentar para todos aqui da Unifeb e os interessados que aqui estão, né? Então, eu cumprimento a todos, a todas, agradeço ao convite. Esse evento é um evento muito importante, todo ano ele acontece e é uma honra participar de um evento dessa grandiosidade. Eu sou advogada, pesquisadora, tenho algumas obras voltadas tanto ao direito processual penal quanto ao direito animal, né? E participação também em algumas obras. A minha última obra solo foi lançada agora em 2021, chama Reflexões Animalistas. Um e-book disponibilizado gratuitamente, posso até também disponibilizar. Eu tenho me engajado em fazer algumas pesquisas voltadas, né, na área do direito animal. Hoje eu vou trazer nessa semana de direitos humanos um tema que envolve um direito de todos, né? Então eu começo a trabalhar os direitos humanos e vou para uma perspectiva ecológica que abrange tanto o direito animal quanto o humano quanto o não humano, né? Então, além de pesquisadora e também autora de algumas obras, eu faço parte de um grupo de estudos, na verdade é um laboratório, não só aqui na Unifeb, Laboratório de Direitos Humanos daqui, mas também faço parte de um outro laboratório de interconexão de direitos ecologizados e navegantes, e também sou presidente da Comissão de Direito Ecológico da Natureza e dos Animais na OAB de Navegantes. Então, por cima seria esse minha breve apresentação, né? No tema de hoje, então, fico muito feliz pela presença e interesse de todos. Nós vamos trabalhar um pouquinho acerca do princípio da dignidade da pessoa humana, que é um princípio tão conhecido, todo mundo fala, né? O que é isso? A dignidade da pessoa humana, humanos têm direitos, mas até onde vai? Que dimensão é essa de direitos que está lá resguardada na Constituição? Será que a leitura desse princípio deve ser estrita ou será que ela deve ser ampliada, né? Até que ponto? Qual é a abrangência? Então, eu estou aqui para oferecer uma proposta, né? Lançar uma outra perspectiva baseada em autores, né? Que eu trouxe, que eu vou apresentar para os senhores e senhoras a respeito de uma perspectiva ecológica, né? Então, a redimensão da dignidade da pessoa humana a partir do princípio do indubio pro natura, uma perspectiva ecológica. Bom, aqui na mensagem, na imagem, né, nós já vemos dois momentos. Um momento em que o direito ele era ainda muito analógico, né, antigo, e depois uma modernização social. E esse direito ele tem que se redimensionar à medida que a sociedade vai avançando, né? O que servia antes para o modelo de sociedade que tínhamos, hoje talvez não sirva mais e assim o direito tem que se adaptar. Então, o tempo, né? O direito ele, ao longo do tempo ele vai sofrendo essas alterações e isso vai acontecendo a partir de fatores que acontecem aí na sociedade, né? A cada época vivenciada. Só que assim, ó, ao longo do tempo, nós
começamos a ver no meio social a consolidação de alguns paradigmas, né? A exemplo do uso do meio ambiente. Nós temos aqui reflexões sobre aquela máxima do meio ambiente como um bem de uso comum do povo. Bem de uso, vamos voltar aqui, ó, uso comum do povo. E até que ponto esse povo chega, né? Até que ponto nós podemos usar o meio ambiente? Então, desde a época aí, muito antes da Revolução Industrial, mas após também a Revolução Industrial, se potencializou muito essa coisa do uso do meio ambiente, né? E chegou a um momento de colapso. Então aí a gente tem, por exemplo, aqui imagens do caos que vem a partir de uma pegada humana na Terra e que está cada vez mais trazendo os seus reflexos no nosso dia a dia. Então aqui, por exemplo, nós temos a pandemia, que é fruto de uma pegada humana, né? Nós temos desastres ambientais, nós temos um capitalismo predatório, coisas que a gente tem que parar para refletir, né? E agir principalmente, né? Lá em cima nós temos a foto de um recente acontecimento, que é o caso das búfalas de Brotas. Com certeza vocês ouviram falar, né, de uma situação em que a indústria leiteira fez com que essas búfalas fossem colocadas em uma fazenda, o fazendeiro simplesmente largou mão e deixou elas lá para morrer de fome, morrer ao Deus dará, muitas prenhas, né? Muitas com seus filhotes em grande sofrimento, aproximadamente 1000 búfalas, né? E as ONGs lá tomando conta dessas búfalas, enfim, isso a partir de uma indústria, né, que explora o não humano, certo? A gente vai falar a respeito dessa exploração, a gente vai falar a respeito do não humano também. Então, o uso do meio ambiente como um bem, né, bem de uso comum do povo, passou da medida e traz essas consequências catastróficas. E a gente começa a pensar a respeito de um velho direito ambiental, porque eu acho interessante, às vezes falam para mim assim: ô Anselma, tu é do direito ambiental, né? Algumas pessoas que não conhecem a minha trajetória no processo penal, no direito penal, que eu sempre trilhei no meio acadêmico, né? Mas sou pesquisadora na área do direito animal e direito ecológico e da natureza, e a pessoa às vezes me vê fazendo essas pesquisas: tu é do direito ambiental, né? Eu até nem coloquei no início, mas eu também faço parte de uma OCIP Navegantes, que é a Vita Sacer Pro Bichos, e sou ativista, né? É uma coisa que eu deveria ter falado já e não falei no começo. Bom, esse ambiental que vocês conhecem, né? Daquele monte de resoluções e aquela legislação toda, dando conta do que pode, do que não pode, pensando no humano, no topo da pirâmide, né? No humano, em cima de todos os outros seres, de todos os não humanos. Nós, que trabalhamos com o direito ecológico, da natureza, dos animais, entendemos que é um velho direito ambiental, que hoje não dá mais conta de abraçar toda a complexidade que envolve as questões, né, planetárias. Então você precisa sim de uma reforma, de uma ruptura paradigmática. E eu vou explicar o porquê disso tudo que eu estou falando. O velho direito ambiental, ele tem uma visão antropocêntrica. Aquela coisa do homem, ser humano, e muitas vezes o homem mesmo, que se coloca acima das mulheres, né? Mulheres e as demais fêmeas, tem a coisa do ecofeminismo, que hoje a gente também trabalha, e que acaba não abrangendo. A nossa Constituição tem lá o princípio da dignidade da pessoa humana, e a interpretação desse princípio, ela acaba, na sua esmagadora maioria de casos, voltada, né, a interesse humano. Então, o princípio da dignidade
humana, voltada ao interesse humano. Tu vai dizer assim, óbvio, né? Óbvio que sim. Mas será que a gente tem que pensar no princípio da dignidade humana de maneira restrita ao animal humano, né? Vou chegar lá, né? Então aqui, ó, a ideia do interesse humano, interesse do homem em cima, no topo da pirâmide, né? E tudo que o cerca, tudo utilizado por esses homens, as suas vontades. O Superior Tribunal de Justiça, ele já tem um princípio que é uma base, né, do direito ambiental, que é o chamado indúbio pro natura. Né? Vocês conhecem o indúbio pro réu, indúbio pro società, né? Mas existe o indúbio pro natura. A ideia desse princípio é trabalhar a questão coletiva, a questão ambiental, baseada na precaução. Então, o indúbio pro natura já constante, né, que já existe lá no Superior Tribunal de Justiça, ele pode servir como uma mola propulsora de uma ruptura paradigmática, de uma quebra dessa ideia do antropocentrismo, né? Fazer com que a gente tenha uma releitura hermenêutica do princípio da dignidade da pessoa humana. Então veja, às vezes você precisa de uma nova visão de mundo para entender que nós somos todos interconectados, a gente vive num planeta de seres interdependentes. E aí, nesse princípio é necessário uma amplitude, né, que considere não só os humanos, mas também outros elementos, outros seres que fazem parte de uma biodiversidade. Aí eu trago alguns autores de base para vocês saberem que não saiu tudo da minha cabeça, né? Então eu tenho que prestar homenagem aos autores que são de ponta, que estão à frente desses estudos e que eu utilizei aqui para minha pesquisa. Por exemplo, o professor José Rubens Morato Leite, a professora Fernanda de Sales Cavedon Capdeville, o professor Daniel Braga Lourenço, Luiz Marques, Edgar Morin, o Ingo Sarlit e o Thiago, que também escreve com o professor Ingo. Então, eu utilizei eles, né, para trazer esse estudo para vocês. Senão, né, vai pensar assim, meu Deus, essa louca não tem base para aquilo que ela está falando, né? Não, eu estudei bastante para trazer para vocês. Como que é a visão antropocêntrica do princípio da dignidade da pessoa humana? Então, tem algumas considerações. Por exemplo, o ser humano tem que ter dignidade onde quer que ele esteja, ele tem que viver com dignidade. O ser humano, ele tem direito ao meio ambiente equilibrado, ele tem direito a tudo que lhe seja, né, que lhe garanta essa dignidade. Voltando-se então ao animal humano. Esse passarinho faz parte da palestra. A gente combinou ele um momento. Então, uma outra ideia, né, seria o ser humano, como eu falei, com esse meio ambiente equilibrado e as necessidades humanas atendidas, considerando o homem, né, como a espécie mais importante do planeta. Então, a pegada, a ideia da dignidade da pessoa humana, ela vem assim. Por que ela vem assim? E eu explico. Por que nós entendemos as coisas dessa forma? Por que a dignidade da pessoa humana é colocada de uma maneira antropocêntrica? Porque se a gente tem direito a uma dignidade que é nossa, que é humana, a gente consegue separar o homem da natureza. E a natureza, ela se torna um bem a ser utilizado pelo homem. E a exploração é permitida. Então, a ideia de usar, de explorar o restante da natureza, porque nós somos natureza também, né, ela acaba recebendo um suporte
né, de uma interpretação constitucional. E aí a legislação infraconstitucional ela acaba sendo levada a esse entendimento. Né? Bom, de quem que foi essa ideia? De ter uma interpretação da dignidade humana baseada no interesse humano e só humano, o homem acima das demais espécies, dos demais elementos, né, da natureza, da biodiversidade. Quem que teve essa ideia? Quem que fez a Constituição? Quem será? Que está lá no slide. Né? Quem que pensou? Aí tu vai dizer assim, tá, Ana Selma, tudo bem, mas aí tu vai querer o quê? Que o animal vá lá na tribuna e fale? Né? Não é, a questão não é essa. Né? Existe um olhar e por trás desse entendimento, dessa interpretação, também existem interesses. E aí eu vou trazer para vocês, assim, que não é, como eu disse, não é uma ideia minha, mas eu vou trazer autores que fundamentam isso que eu estou falando para vocês. Bom, só para constar, né, a dignidade da pessoa humana, ela está aqui na Constituição, então a gente vai falar aí mais um pouquinho da Constituição daqui a pouco. Está lá, princípios fundamentais. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel de estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se um Estado democrático de direito e tem como fundamentos a dignidade da pessoa humana. Então, só para saber onde consta. Voltando, estamos falando de Constituição. Mas aí, além daquilo que consta na Constituição, consolidando a dignidade da pessoa humana, há mais a se refletir. Eu acredito que vocês me ouvindo agora devem estar pensando assim, onde é que ela quer chegar? Né? Talvez alguns até adivinhem, mais ou menos, já pensem onde eu quero chegar com essa minha fala. Muitas vezes a gente vai acabar percorrendo um caminho que ou tu não parou para pensar, ou tu não tem interesse, mas a gente está num momento em que urge redimensionar a interpretação do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, ao mesmo tempo que eu tenho autores que já veem esse princípio com uma perspectiva ecológica, né, nós temos autores que não, que veem outra perspectiva, uma perspectiva antropocêntrica que não saem fora dela e é isso e ponto. Né? Então eu dou um exemplo, que é o Celso Antônio Pacheco Fiorilo, que ele traz o direito ambiental, a interpretação constitucional como uma visão antropocêntrica. Então, para ele, a Constituição ela tem uma preocupação direta com o humano e todas as normas infraconstitucionais elas têm que ser voltadas aos interesses do homem e ponto. Mas aí, a partir dessa visão antropocêntrica, nós, humanos, né, nós passamos da medida. A gente acaba utilizando os bens de uma maneira desmedida. A gente acaba exagerando, né, passando do limite. Então é muito fácil a gente vir com um discurso pronto, pré-programado, de que é fake news. Só que não. Essa pandemia que nós estamos vivenciando, ela não foi a única e não tem tendência a ser a última. Nós temos outros problemas que têm, sim, relação com o humano junto ao meio ambiente. E se a gente continuar achando que pode fazer o que quer, né, com a natureza, o destino é o nosso fim. Parece algo doido, mas é fato, né? Então, para que se garanta a dignidade humana, e agora que eu vou chegar na ideia, né?
Para que se garanta uma real dignidade humana, é necessário que todos os processos relacionados aos humanos, né, tenham uma dimensão maior. Não só com esse foco humano, mas com um foco planetário, um foco ecológico. Né? E aí eu começo a trazer reflexões para vocês. Será que o ser humano ele consegue viver num planeta só com a relação que ele tem com outro ser humano? Será que só humanos no planeta eles dão conta de sobreviver? Então, a compreensão do meio ambiente como um bem de uso comum do povo, com uma perspectiva, uma interpretação antropocêntrica, ela acabou conduzindo nós humanos para um precipício. Aí tu vai falar assim, não, mas espera aí, esse negócio de bem de uso comum do povo aí tá lá na Constituição, tá escrito, tudo bem. Mas é a forma com que você interpreta isso, né? E aí? É fato, né? Explorar o meio ambiente da maneira que nós estamos fazendo na atualidade não está conduzindo a um desenvolvimento sustentável como foi outrora planejado, né? Não trouxe um desenvolvimento sustentável e ainda se fala em desenvolvimento sustentável. Seria possível um desenvolvimento sustentável com base em um capitalismo predatório, em uma exploração completamente destrutiva no meio ambiente? Será que se a gente trocar uma energia por outra, simplesmente a gente já resolve? Ou será que a gente está trocando uma energia que causa problema por outra que também causa problema? Qual será a medida, né? Aqui eu coloquei, né, o tal do agronegócio, que todo mundo fala. Tu vai dizer assim, meu Deus, tu é contra o agronegócio? Eu sou a favor de muita coisa. Eu sou a favor de uma agricultura familiar. Eu sou a favor de uma economia que realmente dê conta, né? Nós temos que desacelerar e não desenfreadamente parecer um trem desgovernado, né? A troco desse bem-estar, de morte, de enfim. Bom, só a pecuária que a gente tem um boizinho lá em abate, né? Que, lembrando, os animais, a gente chama animais humanos e animais não humanos, né? Nós somos animais. Os animais não humanos, eles, em boa parte, os mamíferos, as aves, eles são considerados sencientes, né? Eles sentem dor, eles sentem medo, né? Alguns animais, eles são dotados de consciência. Então, existe uma declaração chamada Declaração de Cambridge, que tem lá a Declaração de Consciência dos Animais. Só que assim, nós que temos esse antropocentrismo, né, na nossa formação, a gente trata os animais de maneira especista. Então a gente ama o gato e o cachorro e a gente mata o boi para comer. A gente vê o animal, o boi, a galinha, o porco, como comida, né? O porco é um animal inteligente, o boi, ele sente. Nós temos as búfalas de Brotas ali, que se vocês acompanharem os fatos, desde quando as búfalas foram encontradas naquele estado de deplorável, né, aos poucos foram cuidadas, elas agradeceram, elas se recuperaram, é incrível a relação que tiveram com o pessoal que está lá cuidando delas. Então, não tem como negar que existe uma senciência, né? E o homem ainda não sabe tudo sobre as outras espécies. O homem tem um conhecimento muito limitado. Eu recomendo a vocês aquele documentário chamado Professor Polvo. Quem não viu, veja, tá lá no Netflix, tá?
Vocês vão ficar surpresos com o polvo. Acho difícil que vocês queiram comê-los depois de assistir. Bom, então, o que a pecuária traz para nós, né? Quais são os impactos da pecuária? Eu não estou aqui para ficar falando sobre esses impactos, porque se for para fazer isso, a gente vai ter horas e horas só disso. Mas, só para dar uma ideia dessa coisa do uso do bem, do meio ambiente como um bem, né? Então, o animal, enquanto tratado como coisa, que é outra discussão de rodapé para a gente fazer, lá na pecuária, acaba gerando uma devastação da floresta amazônica para pasto, destrói, né, a biodiversidade, acaba com o meio ambiente, extingue espécies, contribui para um efeito estufa. Então a gente tem impactos muito consideráveis na destruição do meio ambiente para o agrotop, agropop, agrotóxico, né? Aí nós temos duas autoras que trazem para nós Agora eu vou começar a trazer alguns autores, né? Pra vocês não acharem que é coisa minha, só opinião, né? Ah, é opinião, isso é ideologia, né? Hoje é tudo ideologia, né? Não é ideologia, é fato, é científico, né? Então, ó, Ari e Pompeu, que são duas autoras, colocam a seguinte ideia, né? De que o capitalismo selvagem, ele cria um círculo vicioso em que os donos do capital formam alianças corruptas com os representantes do Estado, forjando trocas de favores indébitas e corroborando para uma dominação de um Estado alternativo, em que o poder real é conferido aos donos das corporações econômicas. Eu vou fazer mais uma indicação para vocês, mas aí é para a Globoplay, quem tem, né? É Sociedade do Cansaço. É uma série muito interessante que fala do que nós estamos vivendo hoje, né? A gente está vivendo um momento de canseira total, né? De uberização do trabalho, muita gente achando que está empreendendo quando está virando escravo de si mesmo. A pessoa está cansada de sair, a pessoa está cansada de trabalhar, a pessoa está cansada de tirar férias, a pessoa está cansada de cuidar do filho, a pessoa está cansada de tudo. Por quê? Porque a gente abriu mão de muita coisa, a gente abriu mão da nossa qualidade de vida, a gente saiu do trilho, a gente perdeu o próprio limite. Nós nos achamos aí donos do mundo e a gente está sendo vencido, né, no nosso dia a dia sem perceber. Hoje a tecnologia ela vem para nos auxiliar, mas ao mesmo tempo nós acabamos nos tornando escravos dessa tecnologia, né? Então, a nossa maior dificuldade atualmente é saber quais são os limites. Vocês com certeza já ouviram falar, né, sobre Edgar Morin. Então, é um sociólogo francês, ele trouxe para nós aqui um pensamento, né, que durante o século XX, a economia, a demografia, o desenvolvimento, a ecologia se tornaram problemas que doravante dizem respeito a todas as nações e civilizações, ou seja, ao planeta como um todo. A gente não pode mais ignorar aquilo que circunda o humano. A gente não pode mais tratar a ideia da dignidade da pessoa humana como se fosse uma situação só humana. O ser humano, para ter uma dignidade, ele tem que ter, né, um convívio dentro da natureza que é sua. E isso, então, envolve a dignidade de outros seres, de outros elementos. Então, considerar a dignidade humana também é considerar a dignidade da natureza, dos animais, dos outros elementos. A gente não pode separar uma coisa da outra. Aqui a gente tem um autor que é o Luiz Marx.
né? Ele fala sobre o colapso ambiental, é um autor que traz nos textos dele, você tem que estar muito preparado para ler, porque é desgraça total, mas é desgraça total mostrando realidade, né? O que temos e para onde vamos se não mudarmos hoje a forma de agir. Então ele traz estudos muito pontuais a respeito do colapso ambiental que estamos vivendo, das causas e efeitos. Eu recomendo que vocês leiam, né, Luiz Marx. E ele fala para nós assim, ó, que o capitalismo global, como sistema socioeconômico, ele foi criado pela lógica da acumulação de capital e bens de consumo e comandado por redes corporativas ou por estados-corporações. Aqui ele tratou de algo muito complicado, porque afeta diretamente o nosso dia a dia. A questão do consumo, né? Vou falar mais um pouco daqui a pouco sobre isso. Aqui, né, minha querida amiga, professora, foi minha professora de graduação, hoje minha amiga pessoal e uma ilustríssima pesquisadora, tenho muita honra de tê-la assim por perto, que é a professora Fernanda Cavedon. Ela traz para nós, que a realização dos direitos humanos não se dá em um supraespaço isolado. Então, o professor Ricardo Hoffmann, ele não vai ter a dignidade dele preservada, resguardada e completa se ele estiver num espaço que é só ele. Entende? Então, se concretizam esses direitos em um contexto socioambiental. Então, ele vai ter os direitos dele, a dignidade dele, enquanto ser humano, dentro de um contexto socioambiental. Não tem como separar a dignidade da pessoa humana de todo esse contexto socioambiental. Então, e aí, né? Aí a gente chega à conclusão de que aquele velho direito ambiental, ele acaba tendo umas bases que já não cabem mais. São bases fracas, bases éticas fracas com relação à natureza. Não foi, aquele direito ambiental, ele não foi suficiente para proteger a natureza. Aquele direito ambiental que considera o bem de uso comum do povo numa visão antropocêntrica ajudou o ser humano a destruir. Vocês estão conseguindo pegar o raciocínio? Então, aquela ideia de crescimento econômico baseado em interesses capitalistas, ele acaba não se interessando pela bandeira ecológica, porque a bandeira realmente, efetivamente ecológica, ela sai da esfera do velho direito ambiental, né? Que é aquele princípio que eu falei, que é o entendimento lá do Superior Tribunal de Justiça. Ele vem como uma maneira, ele vem como um start para uma ruptura paradigmática, para uma nova ideia a respeito, né, de como ver o mundo a partir dessa perspectiva ecológica. Vocês estão vendo a natureza e o humano. Nós somos natureza. Nós somos uma espécie de animais. É possível compreender o meio ambiente fora dessa visão antropocêntrica, fora daquela pirâmide em que o homem está lá em cima e o resto está embaixo. Nós saímos, quer dizer, ainda não saímos, mas estamos caminhando para o reconhecimento do direito das mulheres. Ainda falta muito. Ainda temos muita coisa para lutar. Ainda, se vocês observarem, a luta dos pretos, né, é grande ainda, porque tem gente que acha que não tem racismo. A luta
do pessoal LGBTQIA+, é grande. Hoje eu estava vendo uma notícia de que duas moças estavam numa lanchonete, um restaurante, deram um selinho e tiveram o pedido cancelado. Porque ainda os próprios humanos não se aceitam, não reconhecem que a dignidade da pessoa humana é para todos os humanos. Vem naquela velha história que o professor Ricardo Hoffman está cansado de lidar, né? Que direitos humanos é para humanos direitos. Não, direitos humanos é para todo ser humano. Tudo, né? E aqui a gente está vendo uma outra leitura do princípio da dignidade humana. Bom, aí que vem a conversa da Constituição, de novo, né? Nós vimos que o princípio da dignidade da pessoa humana está lá previsto na Constituição. Mas também está previsto lá na Constituição a defesa, né, do animal não humano, da fauna, da flora, né? Nós temos a garantia constitucional de proteção e o dever do humano em defender e em cuidar do não humano. Tudo isso está na Constituição. Só que, o que falta? A gente ter uma outra leitura, uma outra interpretação desse documento que já traz a proteção, que já tem essa proteção ali, né? Então tá lá no artigo 225, né? Parágrafo 1º, inciso 7, a vedação de práticas que provoquem extinção de espécies ou submetam animais à crueldade. Gente, eu sou obrigada a falar sobre isso, né? Porque eu achei assim, uma coisa muito bizarra. Que ainda nós vemos, né? Qual que é a ideia? Vamos lá falar um pouquinho do animal não humano. A ideia de um zoológico. Qual que é a ideia de um zoológico? É entretenimento humano. Você acha que a ideia de um zoológico é cuidar do animal não humano para... Não, é tirar o animal do habitat e trazer para entreter o humano. Né? As pessoas, os escravos, eles eram colocados em zoológicos. A gente sabe disso, tem fotos disso. Se vocês procurarem isso na internet, vocês vão ver famílias pretas dentro de zoológico para os brancos olharem o que vivem, o que fazem, como comem, aquela coisa. E a gente tem hoje aquários, a gente tem zoológicos. E eu que estou comentando, eu fiquei muito indignada em ver girafas saindo da África para vir para cá, de avião, essa semana. Triste. Para onde? Bioparque Rio de Janeiro. Que agora a ideia não é mais falar zoológico, a ideia é falar bioparque, porque tu tira aquela coisa de espaço, quadradinho, de ficar o animalzinho para deixar ele o mais solto possível, ampliar, é aquela coisa. A gente não quer jaulas mais amplas, a gente quer jaulas vazias, não é? Então, existe outra nota de rodapé para falar mas também só para dizer que, professora, então tu é contra zoológicos? Sim. Contra aquários? Sim. Eu sou a favor de santuários, inclusive eu vou visitar um agora nas férias, bem legal. Santuário é diferente. O santuário, ele recebe animais que foram resgatados, devolvem para a natureza quando possível, quando não possível, eles ficam com o animal até o fim da vida, mas com dignidade. Esses animais, eles têm dignidade, né? Então, vejam, visitem santuários e vocês vão ver a diferença de um santuário para um zoológico. Nós temos, por exemplo, o Rancho dos Gnomos, o Santuário Animal Sente, a gente tem vários, né? Eu vou para o Animal Sente agora, para conhecer de perto. Bom, então, a dignidade humana, ela está conectada com a dignidade não humana. Reconhecer o valor da natureza é algo mais do que necessário. E aí vem a coisa do indúbio pro natura lá no STJ, né? O que
tem aí desse princípio lá no STJ? Então, volta-se, né, a situação da dúvida. Então, na dúvida, decide em favor do meio ambiente. A hermenêutica jurídica, ela parte da ideia da precaução, mas, ainda assim, quando se fala em meio ambiente, a gente não pode ter uma leitura apenas, e aqui eu vou entrar a fundo, né, na questão do Pro Natura. A gente não pode ter uma leitura fauna e flora. Proteger meio ambiente, fauna. Proteger meio ambiente, flora. Por quê? Porque no reconhecimento dos direitos da natureza, no reconhecimento dos direitos dos animais não humanos, enquanto sujeitos de direito, o valor intrínseco de cada um desses elementos, cada um desses animais, ele é reconhecido. Então o animal ele tem não só, ou os demais elementos da natureza, não só um valor coletivo, mas também individual. E aí que entra a discussão atual da capacidade postulatória dos animais, o animal como sujeito de direito, né? É o totó que entrou com uma ação lá contra o tutor, né? Que não é dono, porque o animal não é coisa. O cavalinho, sei lá, o cavalo franco, os cavalos que entraram com habeas corpus ali e tal, a partir das ONGs, contra os tutores que estavam maltratando. Então hoje a leitura acabou se transformando e o direito precisa dessa releitura, porque nós criamos um caos no planeta e a gente tem que lidar com ele, né? Bom, como eu disse antes, os seres humanos, eles não se relacionam apenas entre eles, eles têm todo um envolvimento. E a dimensão desses direitos fundamentais, ele acaba precisando de uma certa reforma para ampliar as visões de mundo. Eu não sei quanto tempo que eu estou falando já, gente, mas estou indo, né? Vou indo, se deixar eu falo bastante. Então aqui, um pouco já mencionei a respeito desse valor intrínseco. Então não é só grupo, não é só coletivo, não é só fauna, flora, natureza como um todo, mas os valores intrínsecos dos elementos da própria natureza, eles também estão em pauta. Hoje eles também estão aí, né? As dimensões de direitos e garantias fundamentais narram um percurso geracional de ampliação da subjetividade dos seres vivos. Existe uma preocupação, gente, com as gerações futuras, humanas e não humanas. Humanas e não humanas. E essa preocupação, ela envolve também a base constitucional, né? A partir disso tudo que eu falei, nasce uma nova perspectiva, uma perspectiva hermenêutica, uma nova compreensão, uma nova visão de mundo, que não é de ego antropocêntrica, mas de eco, em que a hermenêutica ela vai atender a todo um anseio da natureza, mas sem desconsiderar o humano. Isso é interessante colocar aqui. Não é que o humano perdeu importância. Não tem nada a ver. O humano ele é considerado dentro da complexidade que o circunda. Ele não é isolado, né? Ele é integrado, ele é natureza, ele é parte da natureza. E é isso que tem que entender. A nossa visão de mundo, né? E aí acaba mexendo, e aí é uma coisa difícil. É um processo de compreensão. É um processo que muitas vezes demora tempo. Só que nem sempre a gente tem tempo para mudar a postura.
Será que a gente tem tempo para evitar um colapso maior do que nós já temos? A nossa mudança de postura, ela urge. A gente tem que entender diferente para conseguir ter efeitos diferentes no planeta, né? Então aqui está a nova visão de mundo, né? Porque nós fizemos tudo a lá vão ter. Eu acho interessante quando a gente escuta aqueles comentários, né? Ah, isso aí tem que desburocratizar. Tudo tem que desburocratizar. Esse negócio de licenciamento ambiental, né? Tudo tem que... Não é... Se existe, é por algum motivo. E é o mínimo. Então, claro, a gente tem que fazer uma adequação de maneira com que o humano entenda que o meio ambiente é o meio dele e que a gente precisa ter sabedoria, né, para tratar do meio ambiente. Vivemos em uma profunda crise. Então agora algumas crises, né? Crise econômica, crise energética, crise humana. O ser humano ultimamente está decepcionando pra caramba, né? Uma crise ambiental, a gente vive uma policrise. E o planeta, ele está numa trajetória de um colapso de clima, um colapso de ar, de biodiversidade. Humano, gente, né? Outra recomendação que eu tenho para vocês, aquela série, tá na 2ª temporada, Aruanas. Que também tá no Globoplay. Assistam Aruanas 1, Aruanas 2. Excelente, né? Fala sobre um certo negacionismo também. Mostra os dois lados, né? Mostra as consequências nessa situação da Aruanas, dando um pequeno spoiler. Fala das consequências da contaminação do ar para o feto, né? Os anencéfalos. Então é muito importante a gente saber que a coisa desordenada, né, o desenvolvimentismo, ele tem um preço. Tem um preço, né? Aí o Luiz Marques, também não estou aqui só falando o que tem de ruim sem trazer alguma expectativa, né? Então, assim, o Luiz Marques, ele diz que a gente tem que abandonar os combustíveis fósseis de imediato, que a gente tem que abandonar o modelo agropecuário dominante, que a gente precisa diminuir drasticamente, não sou eu que estou falando, tá? Eu sou vegana, mas não fui eu que falei. Ó, diminuir drasticamente o consumo de proteínas animais. Por que eu coloquei proteínas animais? Porque as pessoas disfarçam, né? Não é proteína animal. É animal. A gente tem que parar de comer o outro ser, parar de comer o outro, né? Eu achei, esses dias eu compartilhei no meu Instagram, né? Se era alguém, não é comida. Então, essa coisa de proteína animal, não é proteína animal, a gente para de comer animal, certo? Bom, remodelar o sistema industrial para minimizar o impacto de resíduos. Gente, se vocês começarem a buscar fotos, buscar imagens, né, dos resíduos na natureza, é triste, né? Algumas coisas eu até coloquei aqui, mas é pouca coisa perto do que nós temos. Mas aí vem a reflexão aí pra galera. Será que estamos preparados para superar esse consumismo louco aí? E eu me incluo nisso também. Qual é a nossa conduta? Já vou começar bem facinho, bem facinho. Não sei se vocês aqui vão no supermercado, ou se vai o pai, a mãe, mas enfim, alguém vai na casa de vocês, né? Quando vocês vão lá no supermercado, passa ali no caixa,
que você faz? Você vai pegar aquele monte de sacolinha, botar um produtinho em cada uma? Ou tu vai lá pegar as caixas de papelão, aproveitar aquelas que já estão no mercado ali, muitas vezes que vão, né, ser levado para reciclagem e tal, e colocar, tu armazena mais rápido, melhor, e ainda não está prejudicando com aquele monte de plástico na natureza. Que tipo de conduta vocês fazem? Vamos começar a repensar nos nossos hábitos, né? A mania de sacola, a mania de embalagem que a gente tem, né? Tu vai comprar um negocinho, dá sacolinha, vai na farmácia, né? Aquele remedinho tu pode botar na bolsa ali, ó. Não, vem aquela sacola, né? A matança de animais, vamos fazer um churrasquinho. Às vezes tudo é churrasco. Quantos bichinhos que tu... uma costelada. Eu lembro quando eu era mocinha no CTG, né? Porque eu era de CTG. Meu pai sempre foi costeleiro da família, né? Eu lembro no CTG a costelada, a costela fogo de chão, assim, era um monte de cadáver assado, né? E o povo em volta seco para comer aquele negócio. Então, assim, ver com outros olhos. Será que eu preciso, por exemplo, comemorar o Natal com um bicho morto na minha mesa? Comemorar a vida com a morte? Será? Bom, será que algumas coisas que eu faço são úteis para o meu dia a dia e servem para melhorar ou para degradar? A gente tem que parar para pensar, né? Então a meta do século não é mais um desenvolvimento. Quando vem com esse negócio de desenvolvimento sustentável, me dá até um negócio. Porque às vezes apenas uma ponta de lança para o capitalismo predatório. A ideia de desenvolvimento sustentável, às vezes, ela leva justamente ao outro lado, né? Então, a gente está num momento de sobrevivência da humanidade, né? Com a ruptura de um capitalismo predatório. Abandonar a visão antropocêntrica de mundo, entender que os seres vivos são interdependentes, faz toda a diferença. E aí volta a Cavedon. Ela vem com essa reflexão, um modelo de governança ecologizada, vê como ela já está à frente, né? Uma governança ecologizada que incorpore uma abordagem ecossistêmica, que promova a manutenção das funções ecológicas dos ecossistemas e a integridade do sistema Terra e que considere os limites planetários. Difícil, né? Um baita de um desafio, mas é o que a gente tem que fazer, a gente não tem opção. É isso aí, ó, que está acontecendo. Um mundo lixeira. E quanto mais ostentação, mais a gente fica ali, que legal, né? Será que a gente tem que ser assim tão pelo consumo e pela ostentação? Ou será que a gente pode reaproveitar? Será que a gente pode repensar? Quem sabe plantar, mudar a forma de agir, né? Falar em direitos humanos de maneira desconectada não é tratar efetivamente de dignidade. Seria efetiva a dignidade humana sem considerar a natureza? Então essa questão eu já fiz para vocês. Será que eu posso falar em dignidade humana sem considerar toda a natureza em que o humano está inserido, né? Nós vivemos em uma sociedade cheia de vulnerabilidades. Considerar o humano como um único vulnerável, digno de proteção, é negar a vida não humana que o circunda. Se um dia desse vocês fizerem um passeio e começarem a observar tudo que tem à sua volta, tudo que é produção natural, produção humana, você vai ver, será que a gente consegue defender
tudo que está nos rodeando. Por exemplo, será que o nosso rio aqui de Brusque, né, é um rio que é tratado com dignidade? Será que o ar, a praia de Navegantes, né, será que a gente vê dignidade em tudo? No nosso caminho, no nosso passeio, no nosso trajeto? Nós estamos nessa policrise sem precedentes. O ser humano é protagonista. Há tempo de adotar uma mudança de postura frente à natureza para entender que a dignidade humana só se faz ao considerar a espécie humana como inserida em um sistema complexo e necessário. A gente quer simplificar tudo. A gente acha que conhece tudo, a gente não conhece nada. A gente mal saiu da Terra no foguetinho. A gente não conseguiu ver muita coisa ainda, né? A gente fica pensando na questão do OVNI ali, pá, nossa, será que existe vida fora do nosso planeta? Gente, sério? Eu acho bem possível. Né? É só um planeta, são tantos. Nossa, como a gente é pretensioso de querer ser o único planeta com vida, né? Então, assim, nós ainda somos muito, mas muito limitados. Muito limitados. A gente acha que sabe muito e não sabe nada, né? Então, simplificar tudo nem sempre é um bom caminho. Os humanos fazem parte de uma grandiosidade complexa que é o planeta Terra e que sem tudo o que lhe envolve não há a vida humana. E agora fechando, né? A perspectiva ecológica que redimensiona a compreensão do princípio da dignidade da pessoa humana, ela é amparada pela Constituição, né? E essa nova perspectiva ela está lançada. Então, o que eu vim propor aqui para vocês hoje é uma releitura, né? É um novo olhar para o princípio da dignidade da pessoa humana. Quando tivermos a próxima, eu acho que essa palestra hoje, ela é importantíssima na Semana de Direitos Humanos, né? Espero que nas próximas a gente consiga trazer cada vez mais a natureza para a nossa palestra, para a nossa semana, a Semana dos Humanos, porque nós estamos na natureza, a gente precisa falar dela, né? Não sei se eu agradei ou desagradei, mas é um estudo que eu fiz, é um artigo que eu ainda pretendo, já fiz, já está pronto, mas eu quero publicar. E eu fico à disposição, professor Ricardo, para contribuições, questionamentos, debates, e que eu esteja nesse momento plantando sementes, né? Que é o tipo da coisa que eu costumo fazer enquanto ativista. Nem todo solo, né, ela consegue germinar. Cada um tem o seu tempo, o seu processo, a sua compreensão, né? E às vezes demora. Eu, por exemplo, né, a questão da alimentação. Por 25 anos eu fui vegetariana. Faz apenas 3 que eu sou vegana. Já devia ter feito isso há muito mais tempo. Né? Cada um com o seu processo. Alguns não conseguem sequer o vegetarianismo. Mas por quê? Porque ainda, enquanto a pessoa não conseguir entender, né, que o outro ser não é alimento, mas o outro ser é um ser digno de direitos também, resguardados, né? E mudar a visão de mundo para não usar a natureza nessa perspectiva antropocêntrica, a gente vai continuar fazendo, levando a esse bendito desse precipício. E lógico, todo mundo tem culpa. Um vegetariano ele não é perfeito 100%, eu posso estar legal num negócio, posso não estar legal no outro negócio, com certeza todo mundo aqui tem seus pecados diante da nossa realidade atual. Mas a gente tem que tentar acertar, né?
e já. É isso, professor Ricardo. Eu agradeço a todos. Obrigada, me coloco à disposição. Dentro dessa tua fala, Ana, eu penso que nós teríamos que primeiro nos desconstruir, o que já é difícil, né? Já é complicado para cada um de nós fazer a desconstrução. De ter esse olhar com relação à natureza, seja da alimentação, né, que nós estamos acostumados com isso, é difícil, né? E depois, uma outra questão é ter essa visão que a professora nos colocou e trouxe ali uns slides mostrando que nós nos colocamos como o topo da cadeia. E já no eco nós estamos inseridos. Então é ver nessa perspectiva de que o ser humano ele não está acima da natureza, ele não está acima dos outros animais. Ele está inserido, ele está no contexto e que toda essa diversidade é importante para a sobrevivência do ser humano. Então é esse relacionamento para conosco, nós aqui, a dificuldade isso, aí já entramos nela, ela falou também da questão do racismo, da população LGBT, QIA+, P, QI... Não, agora tem mais, agora tem o P também. LGBT, QIAP+. Então, é difícil isso, né? De nós compreendermos e aceitarmos o diferente. Mas essa diferença, essa diversidade, ela é tão importante para nós enquanto seres humanos, mas também no mundo, vamos pensar, com o relacionamento com a natureza, né? E com os não humanos, né? Então, é uma desconstrução, nós temos que desconstruir isso, porque isso também está no direito. Está na nossa área jurídica esses conceitos, é isso que a Ana fala, dessa desconstrução e inserir tudo isso. Então o desafio é grande, né? Eu penso que o desafio é grande, mas começa em cada um. Essa sementinha que ela diz que ela está plantando, né? A gente planta, joga ali, ela planta. Eu parei de comer carne? Não. Mas sempre que vou comer, me lembro dela, diminuo um pouquinho. Ainda continuo comendo. Mas tenho diminuído, assim, um pouco, sabe? A semente que ela plantou. Sempre que vou, lembro dela, né? Então é essa desconstrução que nós temos que fazer, né? E que não é fácil, é difícil mesmo, como ela bem colocou. Mas enfim, só queria fazer essa reflexão também junto com vocês. E vou deixar aqui aberto aqui para que, se alguém quer também fazer um comentário, algum questionamento, ou só explanar, trazer alguma, para enriquecer ainda mais o debate, tá bom? Então, só para complementar a palavra do professor, ela é um desafio, mas é super possível. Eu sou prova disso que é possível. E tem tudo a ver a dignidade da pessoa humana com os animais. Tanto é que a fome, que é, digamos que ninguém tem direito de passar fome. E se a gente diminuir o consumo de animais, está ligado internamente. Porque os animais, eles se alimentam de grãos que, se tivessem sido dados para as pessoas, não haveria fome no mundo. Porque um animal, quanto que precisa de grãos para alimentar um boi? Quanto precisa para alimentar uma pessoa? Então, assim, são pequenas situações que, se a gente parar para pensar, mudam o mundo. O consumo de água, por exemplo. Os afazeres domésticos, eles utilizam só de 5% a 10% de todo o gasto de água. O restante é tudo dirigido à pecuária. Um quilo de carne, para se fazer 1 quilo de carne em todo o processo, vai aproximadamente 15 mil litros de água. Então, assim, são situações que, se a gente parar, não precisa mudar da noite para o dia,
mas só de pensar, de tentar diminuir, de tentar ver que eles também sentem dor, que eles também têm sentimentos dolorosos. Estou bem nervosa. Mas, assim, ó, a Constituição, por exemplo, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, ele coloca o animal, mas ainda é uma visão antropocêntrica, porque ele coloca o animal não como um ser senciente. Ele coloca o animal apenas por compor aquele meio ambiente, como se fosse obrigatório falar sobre aquilo, sabe? Então, assim, ó, tá ali, mas não é como a gente quer que estivesse. Um animal como um ser senciente, que sente dor, que sente medo, fome, frio. Então, assim, é só mudar a visão e parar para pensar. Aceitar, tirar esse negócio de, tipo, esse machismo, essa história de, animalzinho, sei lá o quê. A gente precisa parar e pensar que todos os seres se respiram, se andam, se comem, eles são seres vivos. Um celular, se eu tacar na parede, não vai sentir nada. Vai quebrar e pronto. Porque é uma coisa. Um animal não é uma coisa. Então tá, pessoal, nós vamos então encerrar, né, mais esse evento aí da segunda noite de eventos da 6ª Semana de Direitos Humanos e Saúde e 7ª Semana de Direitos Humanos e Cidadania da Unifeb. Agradeço à professora Ana pela palestra, pela pesquisa, por se dedicar aí tirar um pouco do seu tempo para trazer esse conhecimento. E também aos acadêmicos aqui presentes e também aqueles que vão nos assistir depois, quando estiver esse vídeo no canal do YouTube do LACET. Então, boa noite a todos, obrigado pela participação, obrigado, professora Ana, e até a próxima. As fronteiras de um país com outro país, de uma cultura com outra cultura, refletem de maneira uníssona no meio ambiente. Então, queira ou não, a gente precisa entender que o comprometimento do humano com o meio ambiente tem que ser planetário. Por isso a importância de uma ONU da vida, desses organismos internacionais, né, e preservar o ambiente, fazer os compromissos. O problema é que esses compromissos eles viram meras declarações, né? Nem todo mundo adere, né? Mas é importante porque não setoriza a extinção humana por países. A devastação ambiental ela é geral, não é só Brasil. Entende? Então, claro, a gente tem que começar com uma reflexão, com uma mudança de postura. Nossa, isso vai refletir no planeta? Talvez não agora, mas ao longo do tempo, né? A nossa maneira de agir com relação ao consumo pode mudar e já está mudando. A pandemia já trouxe bastante coisa para nós. Eu sempre me lembro de um ex-aluno meu que era militar, ele sempre participava das aulas, ele falava assim: professora, a gente aprendeu pelo amor ou pela dor? Ele sempre falava isso. Nós estamos aprendendo pela dor. A pandemia nos fez ter cuidados sanitários. A pandemia nos fez entender que a gente não pode comer tudo aquilo que aparece. Foram comer morcego, né? E assim acontece com um monte de bicho, não é? Então, assim, os habitats, a questão do gelo, do derretimento das calotas polares, trazendo novos vírus, novas doenças. Por que disso? O que o desmatamento tem a ver com isso? Tem a ver com a alimentação? Também. Vocês perceberam como uma coisa está ligada na outra? E aí, quando se fala em animal, não humano, a galera fala do cachorro e do gato, gente. Me dá um nervoso. Não é só cachorro e gato. Opa. Não é só cachorro e gato, né? Nós temos várias espécies animais. E todas elas têm o seu valor dentro do nosso planeta, dentro das nossas relações.
Essa reflexão, ela é a ponta do iceberg. Mas a gente não pode desanimar. A luta é grande, mas não dá para continuar do jeito que tá. Então a gente não tem muita opção, né? A gente tem que mudar a postura mesmo, o jeito de ver as coisas. É isso aí. Nesse sentido do que a professora estava falando, de tudo estar interligado, né? Se a gente for olhar, por exemplo, a pecuária, ela tem um grande envolvimento na questão da produção de CO2, né? Porque, querendo ou não, né, os gases, o efeito estufa, aí entra o que a professora acabou de falar do derretimento, né, das calotas polares. E se a gente for olhar também, a gente pode colocar até no sentido de saúde. O nosso corpo, o corpo humano, ele não foi criado, né, quem crê em Deus e tal, mas nosso sistema digestivo, ele não é próprio para digerir a carne. A gente não foi criado. A carne, ela demora 72 horas para sair de dentro do nosso corpo. Agora imagina, 72 horas um pedaço de carne. Ele já começa a entrar em fase de decomposição. Então ele começa a entrar em fase de decomposição dentro do nosso próprio corpo. A gente não foi criado para se alimentar dos bichinhos, né? Eu, hoje, não sou... Fui 7 anos vegetariano. Acabei voltando a comer carne, né? Por isso, justamente por ter voltado a comer carne, tive gastrite. Eu fiquei 7 anos sem comer. Quando eu voltei a comer carne, deu um problema ali no estômago, acabei tendo a gastrite. Então, essa palestra aqui que a professora, né, deu hoje à noite, me fez refletir sobre isso. E como foi falado aqui, voltou a ser plantado a sementinha no meu coração, né, de pensar aí numa reeducação alimentar, né? Quando tu vai fazer uma reeducação alimentar, tu vai fazer uma mudança, né, é importante você fazer um acompanhamento nutricional. Eu ia até indicar nutricionista, não vou, né, porque senão vai ficar... Mas é legal você ter uma profissional ou um profissional, depois eu posso indicar se quiser, só para... Né, que tenha estudos voltados à questão vegetariana, vegana, né, são vários tipos de vegetarianos, né, o ovo-lacto, o lacto, enfim, o estrito, são muitos. Então é importante ter esse acompanhamento para que não falte no teu organismo algumas vitaminas. Mas isso é interessante colocar que não é só o vegano, o vegetariano que precisa desse acompanhamento. Todo mundo precisa, né? Eu digo, é tipo terapia. Todo mundo precisa. A gente precisa, né? Para ter um certo equilíbrio. Ter um equilíbrio é importante. Mas um vegano, por exemplo, ele precisa fazer uma reposição de B12, que é a vitamina que tu encontra na carne, mas tu não encontra na carne. O pessoal fala a vitamina, a proteína da carne, não sei o que, é a B12, tá? Só que tu encontra, por exemplo, nas oleaginosas, tu encontra no arroz com feijão juntinho, né? O baiãozinho lá de 2. Então tu encontra em outros alimentos que tu não precisa necessariamente sacrificar um outro ser, né? Então, tu precisa desse conhecimento. E quando tu começa a descobrir esse mundo, que é um mundo que até então para ti desconhecido, tu começa a achar interessante. Tu tá aprendendo tanta coisa nova, né? Outros tipos de leite, outros tipos de queijo, outros tipos de presunto, né? Que todos com base vegetal existem, hambúrgueres. Então, assim, fica aí a semente, fico feliz que você tenha refletido nesse sentido. Apesar de que a palestra ela é voltada à questão do princípio da dignidade da pessoa humana, mas essa interconexão não tem como, né? Acaba levando uma coisa, acaba levando a outra. Então, a exploração, a gente tem que parar com essa coisa antropocêntrica, explorar, né? Animal para entretenimento, animal para comida, animal como bem, animal não sei o quê. Então, mais uma dica de leitura. Eu Sou Animal. Nós temos aí os livros na biblioteca, 4 obras que foram escritas a partir dos eventos aqui
da Unifeb, a primeira em 2017, 18, 19, 20. Não fizemos na 21, mas esperamos fazer a próxima. E é isso.